Olá, seja bem-vindo a este episódio 276 de E o Resto é História, com os dois do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Um dos acontecimentos mais marcantes do final do século XIX foi a prisão e expulsão do exército de um capitão francês, que em pouco tempo passou de ilustre desconhecido a um dos nomes mais conhecidos e famosos em toda a Europa. Tudo começou no final de 1894, faz agora 130 anos, quando o capitão do exército francês Alfred Dreyfus, nascido na Alsácia e de religião judaica, foi acusado de entregar documentos secretos à Alemanha e logo de seguida expulso das Forças Armadas de forma humilhante, condenado à prisão perpétua por traição e deportado para a famosa Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. No início, a opinião pública estava unanimemente contra Dreyfus, mas com o correr do tempo e o aparecimento de novas provas que apontavam para a sua inocência e que foram desvalorizadas pelo exército que o tinha condenado, aí aos poucos a opinião pública começou a mudar. E para esse movimento de apoio a Dreyfus foi absolutamente fundamental um dos textos de intervenção pública mais marcantes, não é? Mais famosos de sempre, a Carta Aberta, J'accuse, publicada pelo escritor Émile Zola a 13 de janeiro de 1898. O J'accuse, eu acuso, que começa com as conhecidas palavras: o meu dever é falar, não quero ser cúmplice. É uma defesa apaixonada da inocência de Dreyfus e um documento de enorme coragem, onde os responsáveis pela injustiça são citados pelo seu nome. É uma loucura para a época. Rui, para a época, isso que é, nesta época também não há muito hoje em dia que a coragem de Zola. O objetivo de Zola era mesmo ser processado. Ele queria ir a tribunal. Essa era a ideia dele, fazer escândalo. Por isso pôs os nomes. E conseguiu. Bem, Rui, eu gostava muito que nos explicasses como é que este pequeno caso de um oficial absolutamente desconhecido do exército francês ganha esta tremenda dimensão no final do século XIX, e não estamos só a falar de França, não é? Algo não, que aquilo torna-se um caso europeu. Europeu. E evidentemente há a religião judaica de Dreyfus, mas o antissemitismo de que ele foi alvo explica tudo? O antissemitismo é uma parte fundamental desta história. Há outras também que permitem compreendê-lo. E talvez a melhor maneira de começar seja por perceber a situação política da França e, sobretudo, a situação do seu regime republicano na década de 1890. A França, ao longo do século XIX, tinha passado por muitos regimes políticos. Tinha começado o século XIX como uma república, tinha-se tornado um império, depois tinha voltado à monarquia dos Bourbons, depois tinha passado a uma nova monarquia, a monarquia dos Orléans, depois tinha voltado a ser uma república, depois tinha voltado a ser um império, e em 1870, depois de uma guerra entre a França e a Prússia-Alemanha, voltou a ser uma república, a chamada Terceira República Francesa, porque o Império Francês de Napoleão III é comprometido pela derrota na guerra com a Alemanha. Agora, esta república que aparece em 1870, inicialmente aparece para preencher um vazio de poder pela queda do Império. O Napoleão III tinha sido feito prisioneiro pelos alemães, portanto é proclamada uma república em Paris. Mas é uma república governada por monárquicos. Isto é, o Presidente da República é monárquico, os ministros são monárquicos, a maior parte dos deputados na Assembleia são monárquicos. É só uma república por falta de imperador? Não, é uma república porque os monárquicos não se entendem sobre a monarquia que a deve substituir. Porquê? Porque há muitos, como dei a entender pela sucessão de regimes, há entre os monárquicos partidários da família Bonaparte, partidários da família dos Bourbon e partidários da família de Orleans. E, portanto, eles não se entendem sobre quem é que deve ser o rei ou o imperador de França. Aliás, como um autor francês diz nesta época, a República ainda é o que menos nos divide, quer dizer, os monárquicos. Quer dizer, apesar de tudo, manter a República talvez seja a melhor maneira deles não entrarem em conflito entre os monárquicos, não entrarem em conflito entre eles. E só a partir de 1877, 79 é que os republicanos tomam mesmo o poder na República. Isto é, deixa de ser uma república dos duques, como se dizia, para passar a ser uma república de republicanos em 1877. Mas esses republicanos são
republicanos que têm esta noção, isto é, a noção que a maioria da França, em 1871, quando votou pelos monárquicos. E, portanto, eles têm a noção que estão num país onde há uma grande maioria de monárquicos. Portanto, estes republicanos são republicanos moderados, quer dizer, gente que tem a noção, enfim, nós estamos agora à frente da República, mas temos de ter em atenção que há aqui no país muita gente que não está connosco, mas se nós os tratarmos bem, eles vão aceitar o regime. Claro que isto abre margem para outros republicanos, que vão ser conhecidos como os radicais, dizer, bem, isto é uma cobardia horrível, nós devemos tentar transformar a França, atacar a Igreja, atacar os conservadores, impor aqui uma república radical. Os velhos génios revolucionários franceses. E, sobretudo, outra coisa que estes republicanos querem, estes republicanos radicais, fazer uma guerra de vingança contra a Alemanha. Que é outra coisa que os republicanos moderados não querem. Os republicanos moderados querem manter, portanto, a paz interior, entendendo-se com os monárquicos, com os vários monárquicos, e querem, no exterior, não querem outra guerra com a Alemanha. E os radicais, portanto, digamos, a extrema-esquerda, quer uma guerra com a Alemanha, uma guerra de vingança, a revanche, quer dizer, uma guerra de vingança contra a Alemanha. E os monárquicos? Os monárquicos, portanto, há uma parte que colabora com os republicanos moderados e há outra parte que acha que não, que devem tentar aproveitar esta situação para implantar uma monarquia, embora ainda não seja claro depois que monarquia é que vai ser. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na década de 1880, portanto, na década anterior à inclusão do Affaire Dreyfus, há governos de republicanos moderados que estão a ser atacados por uma parte da direita monárquica e também por uma parte da esquerda republicana radical. E o que é que acontece na década de 80? O que acontece na década de 80 é que estes inimigos dos republicanos moderados começam quer dizer, os inimigos têm inimigos comuns e, portanto, começam-se a cruzar em vários movimentos. Isto é, começam a aparecer movimentos que são apoiados tanto pela, hoje diríamos, extrema-direita como pela extrema-esquerda, que estão, de repente, a unir-se em vários movimentos. Por exemplo, um desses movimentos é o movimento do general Boulanger, um general que começa, enfim, que ao mesmo tempo é apoiado pela extrema-esquerda, pelos radicais e também pelos monárquicos também, com a ideia de, bem, ele é que pode derrubar, enfim, mobilizar o exército para derrubar esta república de moderados. E desses cruzamentos entre monárquicos e radicais começa a aparecer uma nova plataforma política, que na altura não é ainda clara, mas que vai ter uma importância enorme, que é o movimento nacionalista, que é um movimento estranho porque tem o apoio daquilo que era a esquerda radical. Aliás, os seus grandes líderes vêm todos da esquerda radical, mas depois com uma base de apoio de antigos monárquicos e de conservadores. Porque todos eles estão voltados contra a República Moderada em nome da nação francesa. Isto é, a nação que não é representada por este grupo, por esta elite de republicanos moderados, e esta é outra dimensão deste movimento nacionalista, esta elite moderada de republicanos moderados é, portanto, uma elite que está feita com os estrangeiros, com os alemães, portanto, não quer a guerra com a Alemanha, logo é cúmplice da Alemanha, e é cúmplice da Alemanha porque entre eles há imensos judeus. Quer dizer, essa é outra. Há muitos maçons e há muitos judeus. Essa é outra acusação destes nacionalistas. Portanto, os republicanos moderados são um partido estrangeiro em França. É o partido do estrangeiro, como eles dizem. São judeus, são agentes da Alemanha, são essas coisas. E aqui todas. Judeus feitos com a Alemanha. E judeus feitos com a Alemanha também. Enfim, que hoje em dia, também. quando nós olhamos, parece uma ideia bizarra no pós-Segunda Guerra Mundial, mas esse tempo ainda estava muito distante. Não, porque, enfim, e há também umas razões, porque uma parte dos judeus em França vem das antigas províncias que fizeram parte do Sacro Império Romano Germânico e que foram anexadas por Luís XIV do século XVII, a Alsácia sobretudo, e portanto são judeus que têm nomes alemães e cultura alemã. Certo. E portanto há essa identificação com a Alemanha. E Dreyfus realmente Dreyfus, nasceu na Alsácia, em Mulhouse, uma família... portanto, isto agrava-se no princípio da década de 1890, com enormes escândalos financeiros que então rebentam em França,
e que põe em causa estes republicanos moderados. Isto de repente descobre-se ministros, primeiros-ministros andavam todos envolvidos em especulações financeiras, como, enfim, o caso mais famoso é o caso do Panamá em 1892. Portanto, o affaire do Panamá é anterior ao affaire de Dreyfus, mas também permite, porque dá folgo a esta imprensa que se está a formar nacionalista, que é uma mistura de radicais e de monárquicos, quer dizer, a contestar o regime, a dizer que aqui estão corruptos, feitos com o estrangeiro, é este o tipo de regime que nós temos em França. E é neste ambiente que rebenta o affaire, o famoso affaire, depois... É o caso de Dreyfus, mas é conhecido por l'affaire Dreyfus, e às vezes só l'affaire. Quer dizer, basta dizer l'affaire, já toda a gente sabe que é o Dreyfus. Bem, há um filme recente, um filme de 2019 do Roman Polanski, J'accuse, que é precisamente a história conta a história. A história é absolutamente... E bem contada, já agora? Sim, o crítico de cinema. Sim, pareceu-me. A história é absolutamente... É cheia de peripécias que parecem inventadas numa obra de ficção. Quer dizer, uma coisa... Isto tudo começa com... Os franceses conseguem meter uma agente dos serviços secretos na embaixada alemã como uma senhora das limpezas. Portanto, uma senhora das limpezas. E o que é que ela faz, a senhora das limpezas? Basicamente, agarra nos cestos de papéis e, em vez de meter no lixo, guarda-os e entrega-os nos serviços secretos franceses para eles verem os papéis que na embaixada alemã tinham sido atirados para os cestos de papéis. E numa dessas colheitas, aparece rasgada uma carta manuscrita, que é uma carta de um espião que trabalha para a Alemanha e que está no Estado-Maior francês. E nessa carta manuscrita ele faz o elenco dos documentos que está a preparar, documentos secretos, planos secretos, que ele tinha tido acesso no Estado-Maior francês, para enviar para a embaixada, para o adido militar na embaixada. Dizer, eu vou enviar isto, enviar aquilo. É o famoso bordereau, quer dizer, uma espécie de covering letter, quer dizer, uma carta que antecede a remessa a explicar o que é que vem, na remessa. E, portanto, é manuscrita. Portanto, isso cai nas mãos do Departamento de Estatísticas francesas. Porquê? Porque eles, nesta altura, os serviços secretos ainda eram uma coisa... Ter serviços secretos era uma coisa que dava um mau aspecto na Europa. Espionagem. Sim. E, portanto, os franceses têm um Departamento de Estatísticas que, de facto, é serviços secretos do exército para espiar. Sim. E tem esta senhora lá na embaixada que traz esta carta. Bem, os oficiais dizem, bem, mas temos um espião no Estado-Maior do exército francês. Quem é que é o espião? Bem, a carta é manuscrita. E, portanto, o que é que eles se põem a fazer? Põem-se a comparar as letras, a ver com os oficiais que eles lá têm no Estado-Maior, a comparar, e, portanto, há um grupo lá que se convence que a letra é do capitão de artilharia, que está no Estado-Maior, Alfred Dreyfus. Esta é a letra do Alfred Dreyfus. Ao princípio, o facto de ele ser judeu não é o mais relevante. O mais relevante parece ter sido o facto de ele ser da Alsácia, portanto, de uma província que nesta altura é uma província alemã, porque em 1870 voltou a ser ocupada pela Alemanha e está a ser germanizada. Portanto, isso aí cria uma desconfiança, mas sobretudo a personalidade do próprio Dreyfus. O Dreyfus é de uma família muito rica, de industriais da Alsácia, uma família de judeus muito rica, e ele é um bocadinho impopular no exército. É um indivíduo, portanto, é rico, mais rico até do que os aristocratas, e é considerado arrogante e pouco... E muito esperto, quer dizer, assim, com a mania que é esperto e curioso, e portanto é bom, é aquele que os colegas não se admirariam se fosse ele, quer dizer, do género, não, esse tipo tinha mau aspecto, quer dizer, nós não gostamos dele e portanto pode ser ele. Portanto, ele é preso a 13 de outubro de 1894, é convidado inicialmente a cometer suicídio, portanto deixam-lhe um revólver em cima da mesa para ele cometer suicídio. Ele diz que não, ele diz desde o princípio, estou inocente, não tenho nada a ver com isso, portanto não me vou matar, quer dizer, eu sou inocente, porque é que havia de me matar? E depois é julgado a 19 de dezembro, e é julgado, de 1894, num processo fechado. Isto é muito importante. Portanto, é um processo que não decorre em público, portanto é um tribunal militar, e é um processo fechado.
E mais, é um processo fechado onde a defesa não tem acesso às provas, à maior parte das provas. Portanto, o júri, que é um júri composto de juízes militares, portanto, ele é julgado por um júri militar, juízes militares, é mostrado a esse júri supostamente provas que incriminam Dreyfus, que não são mostradas à defesa de Dreyfus. E porquê é que isto passa? Isto passa porque o Estado-Maior do Exército diz isto é um caso que pode provocar uma guerra com a Alemanha. Portanto, isto tem de ser, as provas têm de ser mantidas secretas. Portanto, os alemães não podem dizer estes tipos têm espiões na nossa embaixada. Quer dizer, portanto, as provas têm de ser reservadas. E depois, ainda por cima, por uma outra dimensão. Entre as provas está a correspondência amorosa entre o adido militar alemão e o adido militar italiano, que são amantes e que passam segredos um ao outro. Portanto, o adido militar dois alemão, homens? Dois homens. O adido, sim, nesta altura eram certo. homens. O adido militar alemão, portanto, que é namorado do adido militar italiano. A Itália, nesta altura, também tem relações más com a França. Portanto, ele partilha segredos militares da França com esse e, portanto, manda-lhe, aliás, manda-lhe cartas todas amorosas, diz, vou-te mandar também uma coisa que agora recebi deste fulano, etc. E, portanto, aliás, essa correspondência, reparem nisto, só é divulgada em 2013. Há 11 anos só que foi, quase 100 anos depois. Portanto, foi mantida secreta porque aquilo era considerado tão grave, quer dizer, a honra das pessoas, etc., estava em causa, portanto foi mantido. Mas isto é muito importante, portanto a defesa não teve acesso, portanto o advogado de defesa de Dreyfus não teve a possibilidade de dizer, mas espera aí, mas mostrem-me lá porque é que ele está a ser condenado. Não, ao júri foi mostrado essas provas e mais, ao júri um oficial que trabalhava neste departamento de estatísticas veio lá dizer: eu posso-vos garantir que Dreyfus é culpado, mas não vos posso dizer porquê, porque é segredo. Quer dizer, portanto, digamos, o júri militar foi confrontado com esta ideia de, bem, nós temos estas pessoas responsáveis a dizer-nos que ele é culpado, portanto ele deve ser culpado, quer dizer, mas não nos podem mostrar porquê, porque são segredos de Estado, quer dizer, são grandes segredos, eles devem ter, portanto, informação muito boa. Sim, mas aí o que tu estás a dizer é que as provas não foram escondidas só da defesa, mas do próprio júri. Há uma parte, nem o júri sabe. Nem o júri sabe. Portanto, ao júri foi mostrado uma parte e depois esse responsável dos serviços secretos, que é o famoso depois Henri, quer dizer, o Major Henri, disse, eu juro, ele aliás até apontou para um crucifixo e disse, eu juro que este homem é culpado, mas não posso dizer exatamente, não compreenderão que eu não vos posso dizer porquê, mas eu posso jurar, quer dizer, portanto, eles todos ficaram convencidos, este homem, um homem honrado, está-nos a dizer que ele é culpado, obviamente viu outras provas que não nos pode dizer sequer quais é que são, e portanto isto deu origem a muitos rumores, até aos rumores que havia uma carta do imperador da Alemanha, o Guilherme II, ao Dreyfus, a dizer obrigadíssimo por ter mandado essas... Portanto, há depois imensos rumores. E a verdade é que ele é condenado. Portanto, ele é condenado a 22 de dezembro, portanto, reparem, o julgamento começou a 19 de dezembro, a 22 de dezembro ele é condenado. Isto é uma coisa rápida. Sumário, a 5 de janeiro de 1895 foi condenado a prisão perpétua. A prisão perpétua, porque não há pena de morte para crimes políticos desde 1848. A 5 de janeiro de 1895, naquela famosa cerimónia no pátio da Escola Militar em Paris, ele é degradado, isto é, são-lhe arrancadas as divisas, é-lhe partida à espada, portanto, como um traidor. Está muito bem representado no filme do Polanski. Isto é como um traidor, e ele é enviado para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, onde é o único prisioneiro e onde os guardas estão proibidos de falar com ele. Portanto, ele está ali completamente isolado. E tu dizes que era o único preso. Era o único preso, estava sozinho lá. Estava sozinho lá, quer dizer, é pessimamente tratado, em determinada altura está até amarrado à cama sem poder mover-se, porque um jornal inglês disse que tinha publicado uma notícia a dizer que se estava a preparar uma operação qualquer para o libertar a alguns das Caraíbas, uma coisa completamente... Agora, como diz o Léon Blum é um político francês que vai ser muito famoso nos anos 30 do século XX, porque é o chefe de governo da Frente Popular, mas foi ele nesta altura, no fim do século XIX, é um advogado
vai colaborar, aliás, na defesa de Dreyfus, e um ativista. E ele escreve aquilo que a mim me parece ser o melhor livro sobre o caso de Dreyfus, que é As Minhas Lembranças do caso de Dreyfus, que é publicado em 1935. É um livro excelente. E ele começa por dizer uma coisa muito curiosa. Ele diz, se fosse só por Dreyfus, nunca teria havido caso de Dreyfus. Porquê? Porque Dreyfus, no meio disto tudo, continua a acreditar no exército francês. Continua a acreditar na justiça militar. E a ideia dele é Dreyfus, portanto, lá isolado na Ilha do Diabo, a escrever cartas aos generais, aos outros, a dizer eu estou inocente, por favor, reexaminem as provas, eu estou inocente. Isto é, ele quer que seja a hierarquia por dentro a convencer-se que ele está inocente. E a rever o processo, portanto, e libá-lo. Portanto, é por aí que ele espera que se faça justiça. E, aliás, o comportamento de Dreyfus é uma das coisas que logo em 1894-95 cria dúvidas acerca de sua culpabilidade. Primeiro, ele de facto afirma convictamente que está inocente. Aliás, ele no processo de degradação, quando parte a espada, etc., ele continua a dizer eu estou inocente, estão a fazer isto, estão inocente. Ele levanta os braços e diz eu estou inocente. Viva a França, viva o exército francês, quer dizer, grita, faz estes gritos, quer dizer, que é estranho. E depois não se consegue descobrir um motivo do crime. Quer dizer, porque é que ele vendeu segredos à Alemanha? Ele é de uma família das mais ricas, quer dizer, uma família riquíssima, quer dizer, não tem... Portanto, eles tentam, depois, há rumores de que ele está cheio de dívidas e que precisava do dinheiro, mas ele não tem dívidas nenhumas, nem nada, quer dizer, a família é muito rica. E depois há outra coisa, ele é verdadeiramente um patriota francês. A família dele, a família de Dreyfus, saiu da Alsácia quando foi ocupada pela Alemanha em 1870. Isto é, a família saiu de lá. E uma das razões pelas quais Alfred Dreyfus é um capitão e seguiu a carreira militar é porque ele quer vingar a França. Portanto, ele é mesmo daquelas famílias que é numa família de religião judaica, mas profundamente francesa. Isto é, totalmente identificada com a França. E, portanto, é isso que o leva para o exército. E, claro, na família dele, isso é conhecido. E, portanto, ele tem um irmão, que é Mathieu Dreyfus, que é o primeiro defensor porque ele conhece o irmão e sabe é impossível o Alfred ser um traidor. Quer dizer, o Alfred é um chauvinista, quer dizer, é um patriota, é um nacionalista francês, quer dizer, é alguém profundamente, quer dizer, que ninguém pode falar dele. A família abandonou a Alsácia, foi-se embora, saiu da Alsácia porque não quis estar sob a ocupação alemã. Bom, mas como é que é possível ele agora estar ao serviço da Alemanha? Não é possível. Não faz sentido, mas neste momento ele está preso na Ilha do Diabo. Quem é que está a lutar por ele, então? Portanto, toda a gente, neste momento quase ninguém. Quer dizer, o próprio limita-se a mandar cartas. Está a escrever cartas aos generais. generais. Não, toda a gente está a aceitar a condenação. Portanto, os jornais todos, a imprensa da esquerda, era notícia, da direita... mesmo nessa altura? Sim, em 1894 é notícia. É notícia. Os grandes líderes da esquerda radical no Parlamento, a única coisa que lamentam é não haver pena de morte para Dreyfus. Eles querem a pena de morte para Dreyfus. Não há pena de morte para Dreyfus. A França só tem pena de morte para os crimes civis, não tem que para os crimes políticos. Isto é um crime político, porque a França não está em guerra, portanto é considerado um crime político, não é um crime militar. Portanto, logo na altura houve um grande brado. O caso tornou-se logo muito público. Em 1894, em novembro, dezembro, há os jornais nacionalistas os jornais nacionalistas antissemitas dizem aqui está o exemplo dos judeus, são aqueles que usam isso, e todos os outros jornais, os jornais moderados apoiam o governo, que é um governo republicano moderado, e dizem, sim senhora, quer dizer, ele deve ser suspeito, porque ninguém põe em causa o Estado-Maior, isto é, o Estado-Maior francês. Os generais comandantes do exército francês estão a dizer aos franceses que este indivíduo, este oficial, é culpado. Sim. E, portanto, toda a gente imagina, bem, eles devem ter, e não podem, portanto, num julgamento secreto, porque não podem revelar as provas todas. Isto também é compreendido pela maior parte das pessoas. Claro, eles devem ter obtido através de espionagem, não querem uma guerra com a Alemanha. Há generais que dizem, depois, mais tarde, dizem nós tivemos a um passo de uma guerra com a Alemanha, por isso é que tivemos de esconder aquilo tudo, etc. Portanto, as pessoas percebem isso, aceitam a condenação, e o Leon Blum, por exemplo, diz nos meios judeus, Leon Blum também é judeu,
ele diz, nos meios judeus, toda a gente tenta passar ao lado, dizer assim, sim senhora, pronto, ele deve ter feito ali qualquer coisa, portanto vamos passar à frente, vamos fazer de conta que não é connosco. Portanto, a única pessoa neste momento, em 1894-95, que está convencida totalmente da inocência é o Mathieu Dreyfus, o irmão, que de repente se torna, portanto, ele felizmente é de uma família muito rica e com grandes acessos aos meios políticos e literários, portanto ele devota-se inteiramente, aliás vai fazê-lo nos 5 anos seguintes, devota-se inteiramente à defesa do irmão, quer dizer, a tentar uma defesa do irmão. Ele recorre a tudo, e recorre curiosamente, por isso é que é das peripécias incríveis, uma das coisas que ele faz, porque houve, é ir a uma bruxa. Foi à bruxa? A uma bruxa no Havre. E então, não, mas o mais grave não é isso. O mais grave é que a bruxa diz-lhe mesmo uma coisa que ninguém sabia. A bruxa diz-lhe: há provas secretas contra o seu irmão que não foram mostradas. E essas provas, quando tiverem acesso a essas provas, vão ver que elas são falsas e vai destruir toda a acusação contra o seu irmão. Então é uma boa bruxa? Não, e isso convence mesmo o Mathieu Dreyfus. Isto é o Dreyfus disse. Foi isso que lhe deu a segurança de que vale a pena. É que havia mesmo, quer dizer, é uma história incrível, quer dizer, havia mesmo. Portanto, ele fica mesmo convencido com esta história da bruxa que há. Agora, o caso começa verdadeiramente por volta de 1896, quando há um outro oficial, isto é o filme do Roman Polanski, aliás é centrado nessa personagem, um outro oficial, o tenente-coronel Georges Picard, que se torna chefe da espionagem francesa, do tal Departamento de Estatísticas, e uma das coisas que Picard tinha sido professor de Dreyfus na Escola Superior de Guerra. Portanto, Dreyfus tinha sido aluno dele, e Picard tinha assistido ao julgamento, aliás até de uma forma ilegal, só isso até já, mas ele tinha estado presente no julgamento, não podia estar quando o julgamento se tornou fechado, ele não devia lá estar, mas ele ficou. E portanto ele estava próximo daquilo. Quando se tornou chefe do Departamento de Estatísticas, uma coisa que ele faz é: mostrem-me cá o que é que tem contra Dreyfus, quer dizer, quero ver, quer dizer, ele como chefe da espionagem tem direito a ver. Quer dizer, ele começa a ver aquilo e tem um choque da vida dele, quer dizer, ele primeiro percebe que uma parte das provas, as provas que não tinham, que tinham sido mostradas em segredo aos júris, tinha todo o aspecto de serem documentos forjados, quer dizer, de não serem verdadeiros. E quando lhe é mostrado o bordereau, portanto aquela carta, ele também percebe: isto não é a letra do Dreyfus, quer dizer, isto não é a letra do Dreyfus, e pelo contrário é muito parecida. Ou antes, é a letra de outro oficial que estava no Estado-Maior, que é o Major Esterhazy, quer dizer, que é um... E esse, claro, é um bom vivante, cheio de dívidas, etc., desesperado por dinheiro, quer dizer, portanto, com todas as características que fazem dele alguém que precisava de dinheiro e que era capaz de vender aos alemães documentos para pagar as suas dívidas de jogo. Portanto, o Georges Picard é o primeiro a convencer-se de que houve algo muito errado no julgamento, a convencer-se que provavelmente Dreyfus é inocente sem precisar de ser irmão nem de ir à bruxa, e a convencer-se também, quando ele começa a falar com os generais, que há no exército uma espécie de decisão para não reabrir o caso. Isto é, ele percebe que os oficiais não querem admitir que cometeram um erro em 1894, quando condenaram Dreyfus. Há uma grande resistência, e ele percebe também que um daqueles que está à frente dessa resistência no interior das Forças Armadas é o seu vice, na chefia da espionagem, o tal Major Henri, que apareceu lá no julgamento a jurar que Dreyfus era culpado, mas que não podia dizer exatamente porquê. E ele convence também que o Henri deve ter alguma coisa a ver com os documentos forjados. Quer dizer, isto é, que ele deve ter forjado, o Major Henri, muito provavelmente forjou aqueles documentos falsos para incriminar. E o que é que acontece ao Picard? O que é que ele faz? O Picard é demitido.
é demitido da chefia do Departamento de Estatística, é enviado para a Tunísia, aliás, até mesmo para o norte da África francesa, até para uma posição onde podia acontecer qualquer coisa, portanto, é enviado para lá. Agora, Picard fala com algumas pessoas, e, portanto, é a partir de 1896, 97, sobretudo em 97, que se começa a espalhar a ideia, portanto, rumores, finalmente, que Dreyfus é inocente. O Léon Blum conta essa história, quer dizer, conta isso bem. Ele diz, portanto, 1897, passaram 3 anos desde o julgamento, ele diz, eu já nem me lembrava do Dreyfus nem do caso, quer dizer, já tinha se esquecido daquilo. E depois alguém lhe diz, um amigo diz, tu sabes que parece que há evidência, isto é, há provas que indicam que o Dreyfus é inocente. Quer dizer, e isso deixa-o estranho. Quer dizer, o Léon Blum diz, mas como? Quer dizer, ele é inocente. Claro, estas conversas chegam ao Mathieu Dreyfus, que se encarrega de se espalhar por mais gente, políticos, jornalistas. E quais são os primeiros a aparecer, a porem-se ao lado de Dreyfus, ou da causa do Dreyfus? É, obviamente, aqueles que têm razões contra o Estado, quer dizer, que não gostam das Forças Armadas, que não gostam do Exército. Os anarquistas. Anarquistas, quer dizer, é um jornalista anarquista, o Bernard Lazare, que tem uma grande influência nos meios literários, mas que é um anarquista. Claro, quando alguém vem dizer, vocês sabem que as Forças Armadas, os comandantes militares, estão a condenaram um inocente e agora estão a conspirar para... Claro, como é óbvio, esses bandidos, quer dizer, o que é que eles poderiam fazer? E imediatamente, e depois, através dos seus contactos no meio literário, começa a tentar, ele é um dos primeiros a escrever um panfleto sobre o caso do Dreyfus, e é assim que é nestes meios literários, quer dizer, e políticos, que se começa a espalhar esta ideia, bem, houve aqui a condenação do inocente, e que chega a Émile Zola. Émile Zola, neste momento, é o maior escritor francês, é o escritor francês mais conhecido em França e fora de França, é um dos escritores, aliás, do mundo mais conhecidos, quer dizer, e Zola é uma coisa que Léon Blum diz que nem sequer estava à espera, quer dizer, mas de repente Zola tinha tido imensos casos durante toda a sua vida, escândalos enormes pelos romances que tinha escrito, romances ousados, acusado de pornografia, ou acusado disto e mais aquilo, etc. Portanto, e finalmente estava a ser reconhecido como um homem de letras, como o grande homem de letras francês. Portanto, Léon Blum diz, ele se calhar devia agora estar a gozar a fortuna, a gozar a reputação, a gozar o facto de estar a ser aceito por aqueles que o antigamente recusavam, mas é como diz Léon Blum, muito provavelmente dentro dele estava ainda o antigo rebelde, o antigo inconformista, e Zola assume isso e portanto Zola diz, bem, a única maneira de reabrir o caso, portanto o Exército não quer reabrir o caso de Dreyfus, diz, não há nada para julgar, aquilo foi julgado, está acabado, passou à frente, quer dizer, não há nada para fazer. Portanto, Zola diz, bem, a única maneira de reabrir isto é através de um escândalo e de um outro processo. Se houver um outro grande processo. E, portanto, e como é que vai ser um processo? Não, eu vou escrever num jornal um manifesto a acusá-los a todos e eles vão ser obrigados a pôr-me em tribunal. Eu vou pôr os nomes deles, quer dizer, coronel tal, major tal, etc. Vou pôr os nomes. Os senhores sabiam que estavam a condenar um inocente com provas falsas e fizeram. Portanto, eles vão ser obrigados a processar-me, quer dizer. E é isso que ele faz com o J'accuse, o acuso, no diário L'Aurore, que é uma carta ao Presidente da República a dizer, eu acuso aquele de saberem o que é que estavam a fazer em 1894, quando condenaram Alfred Dreyfus. Em janeiro também sai um outro, isto saiu no jornal L'Aurore, no jornal Le Temps também publica uma famosa carta dos intelectuais, uma série de intelectuais escritores franceses também a pedirem a reabertura do processo, entre eles está um outro grande escritor francês já conhecido, que é Anatole France. A Anatole France é outra surpresa para Léon Blum. France é conhecido por ser um cético, alguém que está longe de tudo, etc., que não se interessa por nada, que acha tudo, é um pessimista. E Léon Blum não está à espera que ele se comprometa numa causa, mas ele vai comprometer-se porque está mesmo convencido que
Dreyfus está inocente. O outro que assina essa carta é Marcel Proust, que nessa altura ainda não é conhecido. Marcel Proust, é um jovem. Bem, a causa não está de maneira... Portanto, a causa aqui começa aqui mesmo o affaire, quer dizer, com este escândalo de Zola. A causa não está ganha. Picard é preso. O tenente-coronel Picard é preso, porque se sabe que foi Picard que espalhou estas informações sobre a ideia de que as provas são falsas. Zola é julgado, mas vai ser condenado e tem de sair do país antes de ser condenado, mesmo a uma pena de prisão mesmo. Portanto, a justiça militar reage contra Zola. Havia uma dúvida. Zola tinha uma dúvida que é, mas provavelmente por eu ser muito famoso eles não me vão processar. Mas não, processaram mesmo e iam mesmo condená-lo à prisão. Quer dizer, o advogado Zola depois diz, bem, você vai ser preso se não sair imediatamente do país. Ele tem de sair do país. Mas aí já não é justiça militar, não é? É justiça militar. É também justiça militar para o posto de Zola. Quer dizer, que está... Sempre, não é para a justiça porque aquilo civil. é um caso militar. Quer dizer, aquilo é um caso militar. Quer dizer, eles estão sujeitos portanto, eles são sujeitos a esta justiça militar que está a examinar, examinar este caso. Hoje em dia a justiça militar é para militares, não é para civis dizem mal dos militares. Aqui é para... Aquilo é um caso militar e... no entanto, a pressão torna-se tão grande que Esterhazy, que já se era considerado culpado, é julgado. Portanto, há um julgamento de Esterhazy em que Esterhazy é ilibado. Portanto, ele é julgado, mais uma vez, por um tribunal militar, e o tribunal militar inocenta Esterhazy, apesar da letra ser a dele. Aqui há duas peripécias que mudam tudo. A primeira é o próprio Esterhazy. Esterhazy é julgado, é inocentado, mas foge imediatamente para a Inglaterra. E quando foge para a Inglaterra, dá uma entrevista à Inglaterra, setembro de 1892, a dizer, sim, fui eu o culpado, a carta é minha, era eu que andava a vender segredos à Alemanha. Portanto, quer dizer, isto de repente, mas como é que é? Outra coisa é, finalmente há uns generais que se convencem, bem, há aqui uma coisa errada, e chamam o Major Henri. E dizem, sei lá, o Picard anda a dizer que você falsificou. Falsificou ou não falsificou? E ele diz, não, jamais, alguma vez. E eles, de repente, mostram-lhe mesmo as coisas. Quer dizer, aquilo era uma falsificação grosseira. Portanto, ele tinha usado restos das cartas para fazer uma montagem que parecia que eles estavam a falar de Dreyfus, lá os dois adidos militares, o alemão e o italiano, e ele preencheu aquilo lá de maneira a fazer... E eles dizem, bem, mas isto é mesmo mentira, quer dizer... E ele, de repente, começa a chorar e diz, sim, foi forjado, fui eu que forjei. Quer dizer, portanto, de repente o Major Henri admite aos generais que forjou os documentos, é mandado prender e suicida-se imediatamente na prisão. Quer dizer, suicida-se na prisão. Portanto, fim de 1898, tudo parece desfeito no caso de Dreyfus. Isto é, não há caso já, quer dizer, isto é, o homem era inocente e foi acusado falsamente. E no ano seguinte, em 1899, finalmente, a justiça militar então admite fazer um novo julgamento de Dreyfus. Dreyfus é trazido da Ilha do Diabo, vem para a França, é julgado em Rennes por um tribunal militar e toda a gente está à espera, Leon Blum e os outros, bem, ele agora vai, por isto que aconteceu no ano de 1898, ele vai ser inocentado. Não, é condenado outra vez. É condenado outra vez, quer dizer, e toda a gente percebe, o exército não quer admitir o erro, quer dizer, perante tudo, isto é o Henri que se suicidou, o Esterhazy que disse que foi ele, quer dizer, o Picard que demonstrou que as provas tinham sido falsas, quer dizer, e o exército não quer admitir, o erro. Aliás, o que é que acontece então? O exército não quer admitir o erro, condena, mas o governo republicano moderado percebe, bem, temos de pôr um termo a isto. E, portanto, fazem um acordo com o Dreyfus que é, portanto, você agora não faz mais nada e nós vamos perdoar-lhe, quer dizer, portanto, não volta a levantar o processo e o Presidente da República, você vai ser condenado, portanto, agora foi condenado outra vez, mas o Presidente da República vai perdoar-lhe. Portanto, vai sair um homem livre, quer dizer. Portanto, foi a tentativa, em 1899, quer dizer, de fechar o caso de Dreyfus, através de, condenado outra vez pela justiça francesa, mas perdoado pelo Presidente da República. Sim. Isto, obviamente, não satisfaz ninguém.
Muito bem, então estamos naquela parte, Rui, em que em princípio já não devia haver dúvidas, mas ainda há muitas dúvidas. Sim. Por causa da insistência da hierarquia militar em condenar Dreyfus, isto é, em não admitir que em 1894 errou, em não admitir que houve membros da hierarquia militar que falsificaram provas, que acusaram um inocente. E isso vai dividir politicamente a França. Inicialmente, este caso não tem uma base política. Como disse, em 1894, os radicais, a esquerda radical, inicialmente exige a condenação à morte de Dreyfus. Quer dizer, o Clemenceau, o Jaurès. Em 1894, eles... a única coisa que dizem é não haver pena de morte para um traidor como este. O advogado de Dreyfus, em 1894, é um conservador católico, o Demange, quer dizer, é um conservador católico. Picard, o tenente-coronel Picard, que é fundamental nesta história, Picard é um antissemita. Quer dizer, ele detesta os judeus, mas ele convence que Dreyfus está inocente. Quer dizer, ele convence que Dreyfus está inocente. Portanto, inicialmente não é clara a divisão política que vai acontecer a partir de 1898, 1899. E o que é que leva à politização do caso? Isto é, a gente tomar partido no sentido da esquerda de um lado, a direita do outro. Basicamente porque há uma luta pelo poder dentro da esquerda e dentro da direita. Dentro da direita, os nacionalistas querem se tornar a força dominante à direita, portanto, entre católicos e entre monárquicos. E à esquerda, os radicais também se querem tornar a força dominante entre a direita, isto é, à esquerda, isto é, ultrapassando os republicanos moderados que até aí chefiavam a esquerda. E eles percebem que este caso, que é um caso que interessa imenso à opinião pública, os jornais estão cheios disso, não só os jornais franceses como os jornais europeus, pode ser uma boa base para fomentarem uma divisão política em França, um debate político que lhes permita a nacionalistas e a radicais tomarem conta dos seus campos políticos, e, sobretudo, afastarem os moderados que estavam à frente. Por exemplo, os nacionalistas vão tomar partido contra Dreyfus. E porquê? Porque eles veem o caso como intelectuais contra a hierarquia militar. E a hierarquia militar é algo que lhes interessa estar... Eles têm um interesse em estar do lado da hierarquia militar porque eles acham que é o exército que pode derrubar a República. E, portanto, nós vamos agora defender o exército, defender os generais contra estes intelectuais e vamos identificar-nos com os generais. Isto é, os generais vão perceber que são os nacionalistas que estão com eles contra esta gente que está a tentar desacreditar. Portanto, os nacionalistas tornam-se o partido militarista em França em 1898 e 99. O antissemitismo é fundamental aqui. E vem de onde? Quer dizer, vem sobretudo de origens ideológicas. E aqui há duas notas importantes. Primeiro, em França, a comunidade judaica nem sequer é pequena, é pequeníssima. Há 80 mil judeus em França, em 38 milhões de habitantes. São 0,002% dos franceses. Portanto, ao contrário da Rússia, não há milhões de judeus. É verdade que é uma comunidade judaica muito concentrada em Paris, estão 40 mil, metade destes judeus estão em Paris, mas é muito pequena. Não há também uma questão judaica, porque não há uma discriminação dos judeus em França. Os judeus não são discriminados em França, ao contrário do que acontece na Rússia ou na Áustria. Não há pogromos como na Rússia, portanto não há ataques a bairros judeus, até porque não há bairros judeus, quer dizer, os judeus são muito poucos. E até no exército há muitos oficiais, há oficiais judeus no exército, quer dizer, há cerca de 300 oficiais judeus no exército. Portanto, não é uma questão social, é uma questão ideológica mesmo. O antissemitismo é ideológico, quer dizer, e é ideológico. É um antissemitismo de imprensa, de artigo de jornal, não é um antissemitismo de rua. E é um antissemitismo que serve, vem de onde? Serve aos contestatários do regime para pôr em causa o regime. Eu disse, entre os nacionalistas há gente de esquerda e há gente de direita. Há gente de esquerda, há gente da direita,
para a gente da direita, os judeus são estrangeiros, que não fazem parte da comunidade nacional e, portanto, são suspeitos. Há quem diga mesmo a principal prova contra Dreyfus é o facto de ele ser judeu. Um judeu é um traidor, não é um francês. É alguém que já não é um francês. Quer dizer, já não, por ser judeu não é bem o francês. E para a esquerda, os judeus, para a esquerda radical, os judeus são os capitalistas, são os ricos. E, portanto, também Dreyfus é um milionário, é um rico, é de uma família extraordinariamente rica. Portanto, mais uma vez, é alguém que está separado do povo a quem ele explora. Aliás, o principal jornal antissemita desta altura, La Libre Parole, tem à frente um jornalista dos mais famosos da França da altura, que é Edouard Drummond, que é um radical, é um esquerdista, quer dizer, que é, no meio do... Quer dizer, ele é um nacionalista, mas veio da extrema-esquerda, dos radicais, aliás, como outro jornalista também muito importante nesta altura, Henri Rochefort, que é um dos grandes jornalistas franceses, que vem da extrema-esquerda, quer dizer, que é o grande jornalista de extrema-esquerda, radical, e que que também é um grande antissemita. Precisamente os judeus são os ricos, quer dizer, são os estrangeiros. Quer dizer, e, portanto, o antissemitismo para estes nacionalistas torna-se uma maneira importante de mobilizar os franceses contra esta elite judaica ou vendida aos judeus que manda na França. Mas a esquerda radical acaba por estar ao lado de Dreyfus. A esquerda radical separa-se do antissemitismo. Isto é uma coisa curiosa, porque isso eu vi em jornais, por exemplo, republicanos em Portugal, que quando começa o affaire, começam todos a atacar também, alguns deles começam a atacar também Dreyfus por ser judeu. E depois alguém diz, não, espera, afinal não, parece que os judeus afinal não são os culpados. Quer dizer, isto é, há ali destaca-se um bocadinho do antissemitismo e põe-se ao lado de Dreyfus. Porquê? Porque a esquerda radical é antimilitarista. Desconfia do exército, onde há muitos monárquicos, há muitos oficiais monárquicos e católicos. E, portanto, reparem, isto é uma república onde os políticos monárquicos dominaram até 1877. Depois vieram estes políticos republicanos moderados. E estes políticos republicanos moderados não só pactuaram com os monárquicos, mas pactuaram com a Igreja Católica e com um exército cheio de oficiais aristocratas e católicos e monárquicos. Portanto, a esquerda radical esteve sempre contra estes dois compromissos com a Igreja e com o Exército, e vê neste caso a possibilidade de constituir um movimento de opinião contra este exército monárquico e este exército católico e, sobretudo, dizendo à esquerda, às pessoas de esquerda, ou aos defensores da República, dizendo estes moderados, estes republicanos moderados, é gente que não está consciente que a República está ameaçada por uma conspiração reacionária no Exército e na Igreja, e, portanto, têm de ser substituídos à frente da esquerda. E resulta essa estratégia? Esta estratégia resulta plenamente. Aliás, resulta dos dois lados. Este ambiente de divisão e de crispação faz com que, por um lado, do lado da direita, os nacionalistas começam-se a tornar a principal força, sobretudo intelectual. Aliás, em 1899 é o ano da fundação da Action Française, um jornal que vai ter um impacto enorme, e precisamente no ano de Dreyfus, este é a base do nacionalismo, com um autor, um jornalista à frente da Action Française, que é Maurras, e que é a base deste nacionalismo. Quer dizer, um nacionalismo. Maurras não é um católico nem é um monárquico, quer dizer, é um nacionalista que defende o catolicismo e que defende a monarquia para se opor à República. Portanto, ele convida esta gente, que não é preciso ser católicos nem ser monárquicos, a apoiarem a monarquia e o catolicismo contra a República em nome da nação francesa. Portanto, o nacionalismo torna-se, enquanto os meios conservadores durante o século XIX, portanto, eram de católicos e de monárquicos, agora passa a ser desta gente que não é verdadeiramente católica nem monárquica, como Maurras, mas que, em nome da nação, contra a elite dos republicanos moderados, admite o catolicismo e a monarquia só como uma forma. Portanto, é uma nova direita nacional, é uma nova direita muito intelectual, nacionalista, e isso resulta, e do lado da esquerda também. Isto é, do lado da esquerda, estes radicais acabam por formar em 1899 o famoso Bloco das Esquerdas, o Bloc des Gauches, dominado pelos radicais, definido pelo antimilitarismo
e pelo anticlericalismo. Portanto, as duas é preciso destruir a Igreja e destruir o Exército, basicamente. O Exército de monárquicos e católicos e uma Igreja de reacionários. Portanto, tem de se destruir isto. É isso que... Isso vai-lhes permitir dominar a esquerda a opinião de esquerda em França. O Bloco vai conquistar o poder entre 1899 e 1902, vai levar à separação entre a Igreja e o Estado em 1905, uma separação extraordinariamente agressiva para a Igreja Católica, e uma tentativa que depois vai falhar de saneamento do Exército, que vai falhar por causa de um outro affaire, o Affaire des Fiches, em 1904, quando se descobre que o ministro da guerra, próximo dos radicais, tem fichas de todos os oficiais do exército francês, onde estão indicadas as suas simpatias, a sua filiação religiosa e as suas simpatias, de maneira a reservar as promoções para aqueles que são de esquerdas e a afastar os católicos e os monárquicos todas das promoções. Quer dizer, para constituir um exército de esquerda e afastar isso. É um escândalo enorme, ele tem de se demitir, porque isto põe em causa um valor fundamental da República, que é a liberdade de consciência. Quer dizer, a República é baseada em liberdade de consciência e, de repente, sabe-se que este governo da esquerda, está a discriminar os militares, os seus funcionários militares, pelas suas opiniões religiosas. Este é um momento em que a cultura política em França muda, as posições políticas cristalizam-se em posições quase religiosas. Até aí, direita e esquerda eram termos parlamentares. Portanto, era a esquerda do Parlamento, a direita do Parlamento. E agora aparece o homem de esquerda e o homem de direita. O que é que quer dizer? Quer dizer que as posições políticas passam a ser questões identitárias. E, portanto, há muita gente que é de refusar, isto é, está com Dreyfus, porque é de esquerda, e há muita gente que está contra Dreyfus por ser de direita. Portanto, as pessoas, em vez de ser as opiniões que levam... em vez de ser as evidências que levam a conduzir uma opinião. Isto é, em vez de ser as provas que levam a pessoa a ter uma opinião e depois a identificar-se, não, aqui é a identidade. Isto é, se és uma pessoa de esquerda, tens de estar a favor de Dreyfus, independentemente das provas. Não precisas de ver as provas. Se estás de um lado ou estás do outro, escolhes o teu lado no caso de Dreyfus. Portanto, a evidência não interessa absolutamente nada. Isto é uma nova situação, uma nova fase da cultura política em França e na Europa, porque depois isto espalha-se pela Europa, e isto tem finalmente uma última consequência, também extraordinariamente importante. É que um dos jornalistas que cobriu o caso de Dreyfus em 1894-95, assistiu, aliás, à degradação de Dreyfus no pátio da escola militar em 1895, é um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl, é um jornalista judeu austríaco. Ele está a trabalhar em Paris, então, é correspondente de jornais em Paris. E o que é que ele vê em 1895 e depois vê em 1897, 98? O que ele vê é o seguinte: ele vê um judeu completamente assimilado, completamente identificado com a França, um patriota francês, no país, a França, que é o país dos direitos humanos, a ser perseguido por ser judeu. E Theodor Herzl diz que se convenceu então que os judeus nunca mais vão ter segurança a não ser num país, a não ser num dia que tenha o seu próprio Estado. Isto é, aquilo que ele julgava, quer dizer, ele estava impressionado, havia aquela história dos pogroms, das perseguições na Rússia, das comunidades judaicas na Rússia, mas as comunidades judaicas da Rússia estavam separadas da população russa, viviam em guetos. Em França, e claro, na Rússia, um império autocrático, autoritário, etc. Na França era o país, uma democracia, o país dos direitos humanos, e a sua população, e esta pequenina população judaica, está completamente assimilada, identificada com a França, e mesmo assim está a ser perseguida. E Theodor Herzl diz que foi então que se convenceu definitivamente que era necessário um Estado para os judeus, e em 27 de agosto de 1897, em Basileia, ele organiza o primeiro congresso sionista, isto é, lança a base do movimento que vai dar origem à fundação do Estado de Israel. Isto é, ele diz, Herzl diz, é o caso de Dreyfus, que o convence definitivamente que não há, mesmo nas democracias liberais, não há lugar para os judeus. Diz, ele percebe que não há lugar para os judeus, nem sequer nas democracias liberais. Ele diz, nós vamos ser sempre perseguidos, vamos ser sempre acusados, vamos ser sempre acusados de ser estrangeiros, de ser traidores, e, portanto, temos de ter o nosso Estado para ter segurança. E, portanto, esta é outra consequência
do caso Dreyfus. E em relação ao próprio Dreyfus, ele depois de ter sido condenado pela segunda vez, não é? Em Exato, ele vai ser 1899, finalmente, ele vai por ser finalmente ilibado, não já para um tribunal militar, mas para um tribunal civil. Aí sim, o tribunal civil é que vai examinar, em 1906, o Supremo Tribunal examina e diz, isto não há provas, quer dizer, não há provas absolutamente nenhumas. E, portanto, ele é ilibado, quer dizer, desta vez, ele já tinha sido perdoado, mas ele nunca se ficou satisfeito com isso, quer dizer, ele próprio nunca ele diz sempre que era inocente, quer dizer, que estava inocente e, portanto, não queria ser perdoado, ele queria era inocentado, quer dizer. Sim. E ele é ilibado e é reintegrado no exército francês. Em 1914, ele vai servir na guerra, vai ganhar condecoração, quer dizer, é um oficial de artilharia na guerra, vai morrer depois em 1935, portanto ele vai ser reintegrado. Fica sempre com pena de, apesar de reintegrado, eles não o reintegraram de maneira a ele poder chegar a general, porque ele era, de facto, um dos oficiais mais promissores do exército francês. Portanto, ele poderia ter chegado, ele aos 30 e tal anos, quando em 1894 é oficial de Estado-Maior e tem a aspiração de poder chegar ao oficial-general. E, portanto, nunca vai chegar ao oficial-general, mas vai chegar a coronel, salvo erro, a coronel, portanto, fica com essa pequena mágoa, mas é reintegrado, com as medalhas dele todas, portanto, e é um patriota francês, e em 1914, 1918 mostra isso na Primeira Guerra Mundial como um combatente, e ele é um profundo patriota, quer dizer, é mesmo alguém totalmente identificado com a França, e é isso que impressionou Herzl, Theodor Herzl, quer dizer, como é que é possível este judeu totalmente identificado com a França, totalmente assimilado, quer dizer, totalmente francês, quer dizer, como o Léon Blum, quer dizer, o Léon Blum diz, eu sou francês, filho de franceses, neto de franceses, quer dizer, da religião judaica, mas sou francês, quer dizer, desta coisa toda, e sou tratado pelos meus compatriotas como se fosse um estrangeiro, quer dizer, apesar de já ter uma série de gerações em França, está totalmente identificado com a França, mas por ser religião judaica eles não me aceitam, e é isso que leva a Herzl a dizer, não há futuro. As democracias liberais, nós julgávamos os judeus, quer dizer, do leste, como o Theodor Herzl dizia bem, nestes países como a Rússia, a Áustria, estes impérios, mas sobretudo a Rússia, estes impérios autocráticos, sim, aqui não temos futuro, somos sempre perseguidos, etc. Mas em democracias liberais, democracias de direitos humanos, nós não, aí vamos poder nos assimilar, vamos ser aceitos. Não vamos ser aceitos, nunca vamos ser aceitos. Vamos precisar de um Estado para nós. E é isso que o movimento sionista, em parte, também é inspirado por isso. Muito bem. Bom, e assim termina esta edição do Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá.